Fala, minha rapaziada, dia 17 de maio, sabadão. Mas antes de mais nada, já se inscreve no meu canal, deixa sua curtida, deixa o seu comentário para dar aquela fortalecida, beleza? Sabadão recheado de jogos bons, últimas rodadas de alguns campeonatos. Tem campeonato alemão, campeonato português, campeonato francês e final da Copa da Inglaterra, rapaziada, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, já selecionei pra gente 8 jogos, beleza? Vamos começar com o campeonato alemão. Borussia Dortmund contra o Kiel. Galera, esse jogo aqui, o Kiel já está rebaixado, como vocês podem ver aqui, ó, não tem mais chance. É a última rodada do campeonato alemão, beleza? Vai enfrentar o Borussia Dortmund, que o Borussia Dortmund briga por Champions League ainda. Se o Borussia perder e contar com um tropeço do Freiburg, o Borussia Dortmund consegue entrar na vaga para Liga dos Campeões. Então vai ser um jogo muito bom para o Borussia Dortmund, tem tudo para ganhar. É, cara, muito favorito, que já está rebaixado. Então o Borussia Dortmund vai vencer o seu jogo. Vamos ver aqui como o mercado está se comportando para esse jogo. Deixa eu dar um zoom aqui melhor, rapaziada, para vocês conseguirem enxergar. Olha lá. O Borussia Dortmund pagando 1,11 para vencer o jogo, já o Kiel pagando 27. O Borussia Dortmund é muito favorito para o jogo, não tem o que falar. Vai enfrentar o Kiel, que já está rebaixado. E cara, essa odds aqui não tá legal para gente que faz trader. Essa odds 29 aqui do Kiel tá muito alta, porém, como o Kiel já está rebaixado, não tem mais o que fazer no campeonato alemão, dá sim para a gente trabalhar nessa odds 29, porque eu não vejo o Borussia Dortmund perdendo, nem saindo atrás do placar no jogo, entendeu? Considero alta essa odds, quero deixar bem claro, contra a vitória do Kiel. Essa odds 29 eu acho alta, porém é uma odds que dá pra gente trabalhar, porque o Kiel já tá rebaixado, é a última rodada e o Borussia Dortmund precisa muito da vitória para sonhar com a vaga na Liga dos Campeões, beleza? Então, pra gente que faz trader, a gente vai levar esse jogo pro ao vivo e vai fazer a entrada contra a vitória do Kiel nessa odds 29. Beleza, rapaziada? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Borussia Dortmund nessa odds 1,11. É uma excelente opção. Até a vitória no primeiro tempo para o Borussia Dortmund, para quem faz pré-jogo, é uma excelente opção também, odds 1,37. Beleza? Mas para gente que faz trader, vamos levar esse jogo para ao vivo. Com 5 minutinhos a gente faz a nossa entrada contra a vitória do Kiel nessa odds 29 e vamos em busca do gol do Borussia, beleza? Segundo jogo do campeonato alemão, Leipzig contra o Stuttgart. Aqui já é um jogo mais complicado, porém o Stuttgart não tem mais o que fazer no campeonato, não briga mais por mais nada, nem corre risco de ser rebaixado, vai ficar aí nessa nona posição, no máximo vai chegar ali em 8º lugar, porém o Leipzig, galera, ainda briga por competições europeias, beleza? Como a gente pode ver aqui, ó, o Leipzig está em 7º colocado, está na 7ª colocação, ok? E tem chance de entrar aqui nessa vaga aqui de 6º, se o mais perder o seu jogo ou empatar, e se o Leipzig ganhar o seu jogo, o Leipzig rouba essa vaga aqui do mais e vai para as competições europeias, beleza? O Leipzig jogando em casa, galera, tem a 5ª melhor campanha, vai enfrentar o Stuttgart, que tem a 7ª melhor campanha, porém, galera, não é um jogo fácil, tá? Não é um jogo fácil. O Stuttgart não é um time besta, é um time bom, mas vai enfrentar um Leipzig que ainda tem chance de disputar as competições europeias e vai fazer de tudo para conseguir essa vaga, né, das competições europeias. Deixa eu aproximar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Olha lá, galera, a vitória do Leipzig está pagando 1,93, já a vitória do Stuttgart 3,75. Galera, as odds estão boas para a gente trabalhar, beleza? E nesse jogo eu pretendo trabalhar contra a vitória do Stuttgart, nessa odds 3,8. É um jogo muito importante para o Leipzig, beleza? Leipzig sonha ainda com competições europeias, então vai fazer de tudo para vencer esse jogo, beleza? Vamos esperar, vamos levar esse jogo para ao vivo, ver como o Leipzig vai se comportar, né? Se o Leipzig vai estar pressionando, se o Leipzig vai estar com a maior posse de bola, vai estar finalizando bastante. Se o Leipzig estiver perto do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Stuttgart nessa odds 3,8. Beleza, galera? Quem faz pré-jogo, eu recomendo Leipzig com empate. Mas a gente que faz trader, a gente vai levar esse jogo para ao vivo, vai ver como o Leipzig vai se comportar nesse jogo
E aí a gente vai fazer nossa entrada nessa odds 3.8 contra a vitória do Stuttgart, que é uma excelente odds, beleza? Galera, vamos lá falar de final da Copa da Inglaterra. Crystal Palace contra o Manchester City. E cara, esse jogo aqui... Deixa eu botar um jogo aqui. Esse jogo, galera, não é um jogo fácil. Acredito que o Manchester City tem um favoritismo porque tem um melhor elenco, apesar do City não ter feito uma boa campanha nesse ano. E não fez uma boa campanha e mesmo assim vai terminar em terceiro na Premier League. Mas vai enfrentar o Crystal Palace, que é um time chato de se enfrentar. Geralmente dá trabalho para os times grandes. No segundo turno do campeonato inglês, Crystal Palace fez 2-0 no City, na casa do City. Mas o City acabou virando o jogo, fez 5-2. Mas é um time que dá trabalho, não é um time besta, não é à toa que chegou na final da Copa da Inglaterra. Mas eu vejo o favoritismo do City, olha lá, o mercado já diz aqui, City pagando 1,87 para ganhar o jogo, e o Crystal Palace pagando 4,6 para vencer o jogo. Entendeu? Para esse jogo a gente tem que tomar cuidado, galera. Tem o favoritismo do City? Tem. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o City oscilou muito na temporada. Entendeu? Mas se o City estiver bem no jogo, com aquela posse de bola que a gente conhece, pressionando bastante, finalizando bastante, eu vou entrar sim contra a vitória do Crystal Palace nessa odds 4.7. É o que eu quero fazer e é o cenário que eu imagino que possa acontecer. Mas eu repito e digo para vocês, não é um jogo fácil, o Crystal Palace costuma complicar os times grandes, entendeu? Mas no ao vivo, se o City estiver encaixado, estiver bem, estiver pressionando bastante, estiver finalizando bem, próximo do gol, a gente vai entrar sim contra a vitória do Crystal Palace nessa odds 4.7 que tá excelente, beleza? Para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Manchester City com empate, beleza? Campeonato português, galera, e cara, a última rodada, cara, esse aqui tá emocionante, viu? Sport e Benfica com o mesmo número de pontos na última rodada. Que loucura. Porém, o jogo do Benfica é mais difícil. Benfica vai enfrentar o Braga fora de casa. Não é uma missão fácil, é uma missão complicada. O Benfica jogando fora de casa tem a segunda melhor campanha, já o Braga tem a sexta melhor campanha jogando em casa. Não é um jogo fácil, galera. Porém, o Braga, assim, praticamente não tem mais o que disputar, né? Ele já tá com essa vaga aqui de quarto colocado, que é para Conference League, e não tem como chegar até o Porto, não tem como ficar nessa terceira colocação. Então são 3 pontos de diferença, porém o saldo de gols do Porto é muito maior, o Porto tem maior número de vitórias, então não tem como o Braga chegar à terceira colocação. Vai permanecer no quarto colocado e o Benfica sonha com o título, né? Precisa vencer e torcer para o empate ou uma derrota do Sport, entendeu? O Benfica vai com tudo, vai querer essa vitória. Tem o melhor time comparado ao Braga, é favorito sim para o jogo, mas não é um jogo fácil. Deixa eu beber uma água aqui. Olha lá, galera, como vocês podem ver aqui, ó, como vocês podem ver, tem o favoritismo do Benfica. Benfica pagando 1,61 para vencer e o Braga pagando 5,6. Cara, e nesse jogo é aquele cenário. É o jogo da vida pro Benfica, assim como no outro jogo é o jogo da vida pro Sport. Eles vão fazer de tudo para vencer. E o cenário perfeito quanto a isso é entrar contra a vitória do Braga nessa odds 6. Entendeu? Mas claro, a gente leva para o ao vivo, vê como o Benfica vai se comportar. Se o Benfica estiver perto do gol, finalizando bastante, com posse de bola, dominando o jogo, não deixando o Braga jogar, a gente vai entrar nessa odd 6 contra a vitória do Braga, porque para mim vai ser o melhor cenário. Cara, o Benfica vai fazer tudo para vencer esse jogo, eles querem o título, assim como o Sport. Então eu acredito que nenhum dos dois não vai dar brecha para vacilar nos seus jogos. Mas como eu disse, vamos levar esse jogo para ao vivo, ver como o Benfica vai se comportar. Se essa leitura de pré-jogo se encaixar no ao vivo, a gente vai entrar contra a vitória do Braga nessa odds 6, beleza? Vamos falar do jogo do Sporting, galera. Jogo do Sporting, né? Mesmo cenário do jogo do Benfica, porém o Sporting joga em casa, onde é muito forte. Tem a segunda melhor campanha jogando dentro de casa
E o Guimarães, e o Vitória de Guimarães tem a quinta melhor campanha jogando fora de casa. O Sport, se o Sport ganhar e o Benfica ganhar, o Sport é campeão porque o Sport tem o melhor saldo de gols, entendeu? O melhor saldo de gols. Mas, cara, que última rodada do Campeonato Português, viu? Que última rodada. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo aqui. Sport dentro de casa é muito forte, acredito que vai ter um favoritismo muito bom pro Sport. Olha lá. Como falei para vocês, o Sport para vencer está pagando 1,29, já a Vitória de Guimarães pagando 14. Galera, nesse cenário aqui, eu já acho essa odds 15,5 muito alta. Por quê? Porque o Vitória de Guimarães não é um time ruim, não é um time besta. Como vocês podem ver, ó, é quinto colocado do campeonato português. Eles vão para a Conference League, entendeu? É um time bom. Então essa odds 15,5, ao meu ver, ela já se torna muito alta para o jogo. Porque o Vitória de Guimarães pode sim aprontar, pode sim começar o jogo vencendo, entendeu? E aí, se a gente tivesse feito a entrada, a gente vai tomar um head. E a intenção não é essa, né? Então, galera, para esse jogo a gente vai ter que ter mais um pouco de cautela. Vamos levar esse jogo pro vivo. Eu acredito que o Sport tem para vencer, vai vencer. Porém, a odds do Sport tá 1,29, não é uma odds interessante pra gente. Se essa odds chegar a 1,50 e o Sport estiver bem no jogo, a gente vai entrar a favor da vitória do Sport, porque eu acredito que o Sport não vai vacilar nesse jogo. Acredito que vai vencer. Beleza? Então, para esse jogo, galera, a gente vai ter que levar para o vivo, ver como o Sport vai se comportar e se estiver bem no jogo e essa odds valorizar, chegar a 1,50 pelo menos, a gente vai entrar a favor da vitória do Sport. Beleza? E agora vamos de campeonato francês, rapaziada. Campeonato francês. Olha lá, Olympique de Marseille tem chance de perder ainda esse vice-campeonato aqui. Tem chance de perder para o Mônaco esse vice-campeonato. Porém, eles vão enfrentar o Rennes, né, que é o 11º colocado, que, cara, não briga mais por nada, é a última rodada do campeonato francês também. Então, galera, eu vejo um grande favoritismo aqui do Olympique de Marseille para esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nesse jogo. E ó, só para vocês verem, o Olympique de Marseille tem a 8ª melhor campanha jogando dentro de casa. E fora de casa tem a 2ª melhor campanha. Que loucura, né? Dentro de casa não é tão eficiente, mas fora de casa é muito bom. Já o Rennes jogando fora de casa, deu uma bugada aqui, não tá querendo. Olha lá. Tem a 16ª melhor campanha jogando fora de casa o Rennes. Então eu vejo o favoritismo aí do Olympique de Marseille. Ó. O Olympique de Marseille pagando uma odds de 1,78 aqui, ó. Já o Rennes pagando 4,8. E essa odds 4,9 contra a vitória do Rennes está boa sim para a gente poder trabalhar, entendeu? Quero muito fazer essa entrada contra a vitória do Rennes nessa odds 4,9, mas vai depender muito do Olympique de Marseille, né? O Olympique de Marseille não quer perder o vice-campeonato, até porque gera dinheiro também, só que dentro de casa eles não são tão eficientes, eles são mais fortes fora de casa do que dentro de casa, por incrível que pareça. Então por isso a gente vai ter que tomar cuidado, vamos levar para esse jogo pro ao vivo. Se o Olympique de Marseille estiver muito bem no jogo, a gente vai entrar contra a vitória do Rennes nessa odds 4,9, ok? E para quem faz pré-jogo, eu recomendo Olympique de Marseille ou empate, ok? Lille e Rennes, galera, aqui eu vejo um favoritismo interessante pro Lille. Vai enfrentar o Rennes, que, cara, ainda tem chance de disputar a zona do rebaixamento aqui. Esse 16º colocado tá nessa cor porque é como se fosse um playoffs do rebaixamento, entendeu? E se o Rennes vacilar e o Le Havre ganhar e o Nantes ganhar, ele vai dar ruim para eles. Porém, vai enfrentar o Lille, cara, que o Lille ainda briga pela Liga Europa. O Lille briga pela Liga Europa. Se ganhar e o Nice empatar ou perder, o Lille entra na Liga Europa. Entendeu? Então, é um jogo muito importante para o Lille, muito importante mesmo. Jogando dentro de casa, o Lille é forte, tem a 5ª melhor campanha jogando dentro de casa. E fora de casa, o Rennes tem a 12ª melhor campanha. Então é um jogo para a gente ficar de olho. Tem o favoritismo sim do Lille. Olha lá.
Lille pagando odds 1,41 para vencer o jogo, já o Rennes pagando 8,8. E contra a vitória do Rennes está 10,5, eu já considero alta também. Só que a odds aqui, a favor da vitória do Rennes, ela já está um pouco melhor, está 1,41. E para chegar a 1,50, acredito que seja rápido. Então, a minha intenção é entrar a favor da vitória do Lille nessa odds aqui, 1,50. Se a odds chegar a 1,50 eu entro, tá 1,41 próximo ali a 1,50, chegando a 1,50 eu entro. E também vai depender, obviamente, do que o Lille vai estar mostrando ao vivo. Se o Lille estiver bem pressionando, finalizando, a gente vai entrar a favor da vitória do Lille. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Lille. Beleza? E por último, galera, Lille contra o Rangers. Cara, o Lyon tem uma chance, é um pouco difícil, mas tem essa chance de ir para a Conference League. Se ganhar e o Strasbourg perder, eles igualam em pontos, só que o saldo de gols do Lyon é muito melhor. E aí ele ocupa essa sexta colocação, beleza? O Rangers não tem uma chance de ser rebaixado, só vai cumprir tabela mesmo. Então acredito, galera, que o Lyon tem tudo para vencer esse jogo. Esse jogo é muito importante para o Lyon. Beleza? Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Olha lá, muito favoritismo pro Lyon. O Lyon pagando 1,24 para vencer, já o Rangers pagando 13,5. E essa odds 15,5 está alta contra a vitória do Rangers nesse jogo. Não confio muito nesse Lyon, falar a verdade, então por isso a gente vai ter que esperar para ver o que o ao vivo vai nos mostrar. Se a gente pode entrar contra essa vitória do Rangers, nessa odds 15,5, se o Lyon tiver numa pressão absurda, mas se tiver com aquela pressãozinha meia boca, só com posse de bola e finalizando pouco, a gente pode esperar essa odds de 1,24 valorizar, chegar a 1,50 que a gente entra a favor da vitória do Lyon. Mas claro, tudo isso precisa se confirmar no ao vivo, beleza? E para quem faz pré-jogo, galera, eu recomendo a vitória do Lyon, essa odds 1,24. Beleza? Então, rapaziada, para esse sabadão é isso. Selecionei esses 8 jogos aqui. São 8 jogos que dá para a gente trabalhar bem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. E vamos para cima que nesse sabadão dá para a gente fazer uma grana boa. Beleza? Bora!